O dia em que viajar deixou de ser só viajar. Teve um dia que eu parei e pensei, tá, por que exatamente eu tô fazendo isso? Onde que eu quero chegar com essas viagens? O que eu quero encontrar nisso tudo? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para poder falar sobre viajar com propósito. Talvez você nunca tenha se perguntado, mas eu quero te levar a refletir hoje. Por que você viaja? Qual que é o objetivo que você quer alcançar com tudo isso? Qual que é o maior propósito que você tem? Quando eu comecei a fazer as trips, voltava com fotos lindas, com vídeos, mas quando eu comecei a viajar sozinha, eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre isso. Qual que era o propósito que eu gostaria de alcançar com isso? E foi então que eu comecei a pensar em viagens com propósito. Com as experiências que eu fui acumulando, eu comecei a perceber que se eu colocasse intenção nas coisas que eu estava fazendo, ia ser tudo muito mais intenso. E foi então que eu comecei a estudar, me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu comecei a colocar propósitos muito pessoais em cada uma das viagens. Em algumas era somente descansar, mas em outras eu tinha propósitos de me reconectar e alguns propósitos que eram muito pessoais. A verdade é que quando nós colocamos intenção, tudo fica muito mais claro e fica muito mais fácil de conseguir alcançar. Você começa a reparar os detalhes, ver o quão grande que você é, o quão longe que você pode chegar, o quão profundo pode ser essa experiência e todas as coisas incríveis que você pode viver. Sabe aquele destino dos sonhos? Será que você realmente só quer chegar lá e tirar foto? Ou será que se você colocasse um propósito, a experiência poderia ser muito diferente? E se você colocasse esse propósito antes mesmo de começar essa viagem? Eu tenho certeza que a sua experiência seria muito diferente. Mas afinal de contas, como viajar com propósito? Viajar com propósito não é só tirar grandes projetos do papel, fazer um grande voluntariado ou algum projeto que é muito longe. Não. Significa ter intenção. Qual que é o principal objetivo? O que você quer alcançar com essa viagem? Qual que é a intenção, o objetivo principal com tudo isso? Pode ser aprender alguma coisa nova, se reconectar, superar um trauma, aprender com as pessoas locais, viver uma rotina diferente ou até mesmo experiência diferente. Algo fora do seu comum. Quando a viagem ela deixa de ser só uma locomoção, não é só mais um deslocamento, não é só eu vou ali para cumprir um checklist, não. Ela começa a ser algo que pode transformar a sua vida. Ela passa a virar uma experiência que realmente transforma. Eu vou te mostrar 5 passos práticos para você aplicar isso. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai receber mais vídeos como esse e vai agregar muito na sua vida. Primeiro passo, lembre-se de todo o sentimento, tudo que você passou para chegar até aquele momento. Reviva e se permita sentir todo o sentimento, tudo aquilo que você passou, né? Afinal de contas, tem muitas pessoas que deixam esse sentimento de lado e isso acaba que você não consegue viver o momento se você não tiver o sentimento, se não tiver ali o momento presente. Reviva esse sentimento sem pressa. Afinal de contas, é um longo planejamento para uma viagem, então por que correr? Passo 2. Escolha o propósito para sua viagem e guarda isso no seu coração. Nem tudo precisa ser dito, algumas coisas somente guardar no seu coração. Passo 3. Quando uma coisa muito marcante, alguma coisa muito forte acontecer, registre. Escreva num papel. Isso é um registro para você. A intenção não precisa ser mostrar para as pessoas, é somente guardar. O hábito de escrever faz com que você se lembre daquilo daqui a alguns anos. Tem muitas coisas que no dia a dia nós vamos esquecendo, então quando nós temos escrito, a gente começa a se lembrar mais fácil. Passo 4. Se entregue ao momento e viva ele com intensidade. Tem muitas vezes que as viagens acabam se tornando realmente um checklist. Eu acho que isso é muito ruim quando começa a acontecer, então que isso não aconteça para você também. Se entregue para momentos de verdade, viva. Afinal de contas, são sonhos tirados do papel. Passo 5. Preste muita atenção nos detalhes e nas pessoas que aparecem no caminho. Pode ter certeza que todas as pessoas têm seu propósito. Na teoria parece tudo muito simples, mas na prática, se pararmos para pensar, às vezes nós vemos tão no piloto automático que tudo passa desapercebido. Viver o momento presente é o segredo. Vou contar uma experiência real que eu tive, que vai ajudar vocês a entenderem como que na prática isso funciona. Quando eu era mais nova, eu sofri um trauma com água. Passei anos tentando superar isso. Eu fiz natação, no começo eu dava um trabalho para a professora, porque era um trauma muito forte mesmo. Chegava a ser, quando eu entrava na água, eu tampava a respiração de tão forte que era. Então foi um trabalhar muito profundo para conseguir superar esse trauma. Eu queria muito fazer aquelas fotos mergulhando, sabe? E recentemente eu fiz uma viagem que eu falei, eu vou treinar todos os dias que eu conseguir treinar, porque eu quero muito fazer essas fotos. Cheguei na Indonésia. Depois eu comecei a fazer alguns passeios com água lá e chegou o momento, pensando, meu Deus, eu vou ter que tirar o colete agora, eu vou ter que colocar em prática tudo aquilo que eu pratiquei.
Eu consegui tirar as fotos, elas ficaram lindas, muito melhores do que a minha expectativa. Eu tinha colocado como propósito essa viagem que eu queria superar esse trauma. E antes disso, eu comecei a trabalhar com o meu psicológico, comecei a fazer minha parte, né, de treinar, de praticar para poder conseguir tirar isso do papel. Esse não foi o ponto principal, esse foi só o começo de todo esse propósito. Eu fui para Tailândia, e lá na Tailândia, eu fui fazer o passeio de snorkel, e eu decidi que eu iria sem colete. Normalmente eu sempre uso colete, ou eu tenho uma boinha de segurança, que ela é muito boa também, porque caso canse, né, ela é prática. Então eu decidi que eu ia fazer sem. E de forma muito natural, fui trabalhando o meu psicológico, fui trabalhando a minha respiração, me mantendo calma. Das coisas, às vezes, na nossa vida é manter a calma. E naquela tranquilidade toda, eu fiz um baita de um tempo lá de snorkel. Depois, quando eu voltei pra areia, eu parei pra pensar, falei, meu Deus, aquele trauma que antes existia, não existe mais. Ele foi embora. Não foi embora exatamente nesse momento, teve todo um processo para ele ir embora, mas ele não existe mais. E isso encheu meu coração de alegria. Foi um momento assim que, se eu não tivesse colocado a intenção, me atentado aos detalhes, e se eu não tivesse me entregado para aquele momento e me permitido, é uma sequência de várias coisas, né? Eu não conseguiria ter entendido que eu não tinha mais aquele trauma. E foi uma construção, né? Foi uma construção de muitas coisas, mas eu fiquei muito feliz por isso. Literalmente me permiti viver. Por que que isso faz diferença? As coisas que mudaram pra mim quando eu comecei a viajar com propósito. Eu percebi que eu passei a me lembrar muito mais das viagens e principalmente daqueles momentos que mais me marcaram. Pessoas que passavam, que teve muitos ensinamentos a me trazer. Eu comecei a lembrar disso com muito mais intensidade. Passei a conhecer pessoas de um jeito muito mais profundo. Às vezes em viagem nós conhecemos tantas pessoas, mas para pra pensar. Quantas pessoas que você consegue conhecer de forma mais profunda em viagens? Porque é sempre tudo muito rápido. Então, eu comecei a sentir que isso mudou pra mim. Comecei a viver experiências que realmente agregavam, não somente tirar a checklist do papel, fulano foi em tal lugar, ou pra ir tal lugar eu preciso conhecer tal lugar, não. Eu comecei a ver o que realmente fazia sentido pra mim, e isso passou a fazer diferença, porque eu não tava ali pra cumprir um checklist, eu tava ali pra me permitir, para seguir o meu propósito, fazer tudo aquilo que eu tava sentindo no meu coração. Eu comecei a buscar experiências diferentes, então eu passei a não querer fazer somente o mesmo, mas buscar experiências diferentes, algo que as pessoas normalmente não vivem, e isso também mudou muito pra mim. Comecei a voltar muito mais renovada, né? Tem viagens que nós vamos pra descansar e tudo mais, mas era um renovado muito diferente. Era um renovado de um jeito muito especial, e eu tenho certeza que era por conta das intenções que eu colocava em tudo que eu ia fazer. E às vezes algumas coisas que aconteciam no decorrer da viagem mesmo, eu colocava intenção e isso também mudou muitas coisas pra mim. Cada viagem ela ganhou um peso, ganhou história, ganhou sentido e tudo mais intenso. E uma coisa que eu reflito muito sobre os propósitos das viagens, ela não é somente o caminho, é o que você se transforma no decorrer desse caminho, e isso é o mais importante. Você já tinha pensado nisso? Deixa aqui nos comentários. Qual que é o propósito que você acredita que faria sentido nas suas viagens? E também comenta quais são os temas que você gostaria de ver por aqui. Esse canal ele não é somente para compartilhar dicas de viagem. A intenção principal é compartilhar experiências, ajudar formas de você ampliar sua mente, para que você viva as melhores experiências e tenha as experiências mais surreais assim para viagem. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Porque hoje em dia, né, a gente consegue achar tanto roteiro na internet, mas experiência é uma coisa que nós não conseguimos encontrar fácil. E normalmente a maioria das pessoas que tem não compartilham. Então, eu acredito que isso vai fazer diferença. Te vejo nos próximos vídeos e não esqueça de se inscrever. O momento eu só olhando, gente, tem uma aranha em cima do celular, meu Deus, como que eu vou tirar isso? Deus. Enquanto eu estava gravando, olha só quem estava aqui. Tem uma aranha, olha só, uma aranha.